Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. O canal que está sempre trazendo informações aí sobre seus direitos previdenciários, seus direitos sociais e também aqueles direitos assistenciais, benefícios ofertados aí pelo governo federal. Para quem não me conhece, meu nome é Clodoaldo Lima, sou advogado, estou aqui sempre trazendo informações relacionadas a esse tema para vocês. Hoje o foco do nosso vídeo, gente, é falar sobre uma dúvida de um seguidor sobre quais problemas de coluna traria uma possível aposentadoria por invalidez para essa pessoa que está passando por essa situação. Então vamos tratar aqui no vídeo, do que se trata uma aposentadoria por invalidez, sofreu mudanças recentes com a reforma da Previdência e também tem promessa aí do presidente Lula, que assumiu, em tornar, porque a reforma da Previdência trouxe mudanças para pior, E o presidente promete aí uma nova reforma, uma mini reforma. Não vai mudar tudo, mas tem pontos importantes que ele quer mudar. E um deles é a aposentadoria por invalidez. Então, meus amigos, se você se interessou pelo assunto, acompanhe o vídeo até o final para você ficar por dentro aí dessas informações super importantes. O que é a aposentadoria por invalidez, que agora chama-se incapacidade permanente, tá? Quais os critérios que vão ser avaliados no caso de problemas de colunas, quais os problemas de colunas que comumente dão acesso, ou seja, você consegue a essa aposentadoria, então você vai verificar como funciona isso direitinho. Só peço a você, antes da gente prosseguir, que ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva rapidinho, é de graça, não custa nada, e você ajuda o canal a continuar trazendo informações de utilidade pública. Vamos lá então prosseguir com o nosso assunto. Começando aqui, a gente vai falar um pouco sobre a definição dessa aposentadoria, dessa espécie de aposentadoria, que é um benefício concedido para os trabalhadores que possuem alguma incapacidade, tá? Ou durante o período laborativo, o período que você está trabalhando, venha sofrer alguma situação que o torne incapacitado para o trabalho, tá? Então, o nome conhecido, aí a gente ainda fala muito, aposentadoria por invalidez, mas com a reforma da Previdência veio uma nova nomenclatura que é incapacidade permanente. Bom, esse benefício é destinado para trabalhadores e demais segurados que estejam permanentes, esse nome permanente é importante, permanente, incapazes para exercer atividade profissional. Porque se você tiver um problema que o perito entenda que é temporário, ele não vai conceder, Pode afastar aí pelo motivo de doença, uma incapacidade temporária, tá? Então tem esse detalhe em si. Vamos aqui dar uma olhada aqui no informe, que diz o seguinte: o desgaste do próprio envelhecimento dos ossos da coluna, já que a gente vai tratar aqui de problemas da coluna, que é o seguidor quer tirar essa dúvida. Então, o que diz o seguinte, que é uma matéria até da área médica. O próprio envelhecimento dos ossos da coluna traz para muitos segurados problemas que comprometem o seu trabalho, Isso porque a saúde da coluna é primordial para a movimentação de qualquer pessoa, seja durante tarefas laborais, quanto para as mais diversas atividades do dia a dia. Todo mundo sabe que a coluna é um órgão aí muito importante para que as pessoas tenham mobilidade, não é isso? Bom, nesse sentido, podemos dizer que sim, alguns problemas de coluna podem se garantir o direito à aposentadoria por invalidez do INSS, tá bom? Então vamos seguir. Então vamos entrar aqui no ponto que é quais doenças, que já são consideradas você praticamente ser certo conseguir essa aposentadoria. Vamos ver quais são? Vamos lá. Doenças da coluna que geram a aposentadoria por invalidez. Primeiro, hérnia de disco, tá? O que se trata da hérnia de disco? Segundo aqui a literatura médica, é uma dor na porção de disco intervertebral que comprime o nervo, E aí você realmente fica com dificuldade de se locomover, Segundo, dor na cervical, ou conhecido como cervicalgia. É uma dor relacionada à região do pescoço, tá? Existem diversas causas para esse problema. Na maioria das vezes, ela está relacionada à inflamação de músculos ou no desgaste da própria coluna vertebral. Também é um dos problemas de coluna que
traz muito a aposentadoria por invalidez. Terceiro, discopatia degenerativa, que é uma condição progressiva que acaba afetando, né, discos invertebrais, normalmente mais presente na região lombar, mas que também pode afetar outras partes da coluna. Quarta situação, bico de papagaio, né, ou osteofite. Essa é uma doença que ao longo dos anos se caracteriza pelo crescimento anormal do tecido ósseo em torno de uma articulação das vértebras, tá bom? E acaba sobrecarregando as demais vértebras da coluna. Outro item também, protusão discal, que é o desgaste do disco que está localizado entre as vértebras, cujo objetivo é absorver os impactos gerados e evitar o atrito entre as estruturas ósseas. Então, isso também, quando se compromete a mobilidade do indivíduo. Então, meus amigos, aqui resumindo, repetindo, hérnia de disco, dor na cervical ou cervicalgia, discopatia degenerativa, bico de papagaio ou osteofite, protusão discal. Esses praticamente são situações, né, que praticamente quando você pediu uma aposentadoria por invalidez, é quase certo, 99%, porque vai depender da avaliação do perito, né, infelizmente, mas é quase certo você conseguir. Essa já tem um histórico aí de concessão de aposentadoria por invalidez. Mas vale lembrar, meus amigos, é bom lembrar aqui, como a matéria diz, a doença por si só não garante aposentadoria. Por exemplo, posso buscar aqui a primeira aqui, hérnia de disco. Fui no médico e falou que eu estou com hérnia de disco. Pronto, vou me aposentar por invalidez. Não, vai passar uma avaliação. Então, como o próprio texto aqui diz, a doença por si só não garante aposentadoria. O perito vai avaliar se essa doença, no seu caso, ela te incapacita permanente e para qualquer atividade laborativa, ou seja, lhe comprometeu e você não consegue realizar trabalho de forma alguma. Como o que o texto diz? As doenças citadas são as mais comuns que levam à invalidez do segurado, conforme eu falei, né? Mas a doença por si só não garante esse direito à aposentadoria. Por quê? Porque o que garante o acesso à aposentadoria é a própria invalidez, tá? A doença tem que lhe deixar totalmente inválido. Ou seja, existem pessoas que possuem essas doenças, mas com o tratamento, né, devido, podem continuar trabalhando normalmente, tá? Apenas com alguns cuidados especiais. Então, quem vai fazer a avaliação é o perito. Bom, estou com hérnia de disco. Pronto. Confirmou aqui que você tem uma hérnia de disco, aí já vai lhe aposentar automaticamente? Infelizmente não é assim, né? O perito não vai fazer isso, ele vai avaliar se essa hérnia de disco, ela lhe incapacita totalmente, permanentemente para o trabalho. Aí sim ele vai conceder a aposentadoria. Como ele diz, tem pessoas que possuem hérnia de disco, mas conseguem realizar algumas tarefas, alguns trabalhos, né? Alguns mais pesados não, mas outros trabalhos sim. Aí pode ser que ele faça uma readaptação na sua empresa, tá? E não lhe aposente por invalidez, tá? Pode acontecer isso. Então, muito importante entender esse detalhe. A doença por si só não lhe garante a aposentadoria por invalidez. Tem que haver essa avaliação pericial e o perito chegar ao entendimento que você realmente está totalmente capacitado para o trabalho. Se algumas pessoas podem deixar nos comentários se você concorda ou não, tá? O seu posicionamento. Sei que muita gente vai dizer que vejo alguns comentários, o perito só aposenta se o cara chegar lá se arrastando e tal. É complicado mesmo, mas as regras estão por aí, tá bom? Então vou colocar aqui para finalizar, gente, requisitos importantes para que você consiga essa aposentadoria. Agora são requisitos gerais, não são requisitos específicos para essas doenças que eu falei aí. Vamos lá então. Bom, gente, requisitos para aposentadoria por invalidez. Essas regras para garantir estão estabelecidas na legislação previdenciária, né? Tem uma lei, né, tá, que gere esse assunto. E detalhes importantes que está na lei. Você, quando for fazer uma avaliação pericial para tentar uma aposentadoria por invalidez, é claro que você já tem que ter o quê? Já estar afastado por um auxílio-doença, já também por uma perícia do INSS. Por quê? Porque primeiro, se você tiver algum problema de saúde, você vai ser afastado por auxílio-doença.
esse afastamento tem um período, né? Não pode ficar afastando ad eterno, né? Vai prorrogar, prorroga, sei lá, 2, 3 vezes. Aí quando há prorrogações excessivas e que o perito vê, poxa, o rapaz não tem condições de retornar, a gente não vai ficar prorrogando a vida inteira. Então vamos aposentá-los por invalidez, tá? Primeiro caso, tem que ter um auxílio-doença, um afastamento anterior. Segundo, comprovar a doença ou acidente que o torne o trabalhador totalmente capaz para retornar ao trabalho sem previsão. Tá? Isso a gente também já comentou. E ter pelo menos 12 meses de contribuição à Previdência Social, que é o conhecido período de carência. Também tem que ter 12 contribuições, né? Então, aqui vai um ponto importante: a contribuição de 12 meses será isenta caso a incapacidade em decorrência do problema da coluna tenha sido gerada por acidente de trabalho. Então, o detalhe aqui, ele exige uma carência de, no mínimo, 12 contribuições para você fazer jus à aposentadoria, mas ele tira esse requisito, né, esse critério, você fica isento se a sua incapacidade for gerada por um acidente de trabalho. Tá bom? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Às vezes a gente demora a responder, porque a gente também tem outros afazeres, né? Mas assim que puder, a gente dá um retorno para vocês então, ok? A dúvida de um pode ser a dúvida de outro, então o comentário é muito importante também. Então, meus amigos, se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso, tá, a essa informação importante. Até o próximo conteúdo, fique com Deus, estamos juntos.